Olá, pessoal. Então, dando continuidade, conforme nós falávamos, né, as doenças infecciosas, os agentes infecciosos, eles podem ser vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, essas classes de medicação, elas têm a finalidade de inibir a atividade desses agentes em específicos, tá? Então, os antibióticos, eles inibirão a ação das bactérias, os antivirais inibirão a ação dos vírus e os antiparasitários inibirão a ação dos parasitas, tá? Assim como os antimicóticos inibirão a ação dos fungos, tá? Então, dando ainda continuidade, vamos falar então das medicações sulfonamidas, conhecidas como sulfa. Elas agem ali no controle das infecções, tá? Que prejudicam, elas inibem ali o crescimento das bactérias, tá ok? Os antihistamínicos, gente, essas medicações, elas são substâncias que inibem a histamina, um aminoácido encontrado em alguns tipos de tecido que causam algumas reações alérgicas, tá? Então, eles inibem esse processo aí da alergia. Os expectorantes, né, comumente administrados ali em forma de xarope, deixa eu ler aqui para vocês, são utilizados no alívio da tosse, né? Porque muitas vezes a tosse é um mecanismo do nosso organismo, numa tentativa da expulsão, da eliminação do excesso de muco causado quando o processo respiratório está dificultoso. Então, esses xaropes, eles fazem com que esse muco ele fique mais fino e mais fácil de ser devidamente expectorado. Então, esses expectorantes, eles têm a finalidade de fluidificar o muco, fazendo com que ele fique mais fininho, de modo com que os indivíduos consigam expectorar e eliminar esse excesso de muco, que de fato atrapalha o processo respiratório, tá? Os broncodilatadores, eles causam a dilatação dos brônquios, né, melhorando então a troca gasosa, melhorando então a oxigenação nos tecidos, porque é através do processo respiratório que nós obtemos oxigênio, né, e eliminamos o gás carbônico. E quando alguns pacientes, né, com patologias respiratórias estão com esse processo comprometido, consecutivamente a oxigenação no organismo fica prejudicada. Então, os broncodilatadores, eles fazem com que esses brônquios, né, consigam se dilatar e melhorar o processo da respiração, né, consigam se expandir mais, de modo a facilitar a oxigenação em todo o organismo, tá? Os cardiotônicos, pessoal, eles aumentam a contratilidade, as contrações do músculo cardíaco. Então, muitas vezes o coração, o músculo, né, o miocárdio, ele está impossibilitado de fazer as devidas contrações, e com isso, toda a perfusão de sangue, né, porque através dessas contrações, o coração distribui sangue aos órgãos e tecidos. E essas medicações, elas fazem o quê? Que o coração tenha uma força maior em realizar as suas contrações. Tais exemplos, a digoxina, os betas bloqueadores, medicações com capacidade de bloquear os receptores da beta e noradrenalina, por exemplo, o atenolol, e consecutivamente eles regulam a pressão arterial, fazendo com que tenha um controle maior. Os vasos constritores, tá? Os vasos constritores produzem a dilatação dos vasos sanguíneos, tá? Quando muitas vezes essa perfusão de sangue é insuficiente, os vasos estão no calibre menor, nós podemos administrar os vasodilatadores, tá? Os antihipertensivos, eles têm a finalidade de controlar a pressão arterial, tá? Porque a pressão arterial, a hipertensão arterial, ela é resultado de um fluxo sanguíneo, né, que será exercido sobre os vasos sanguíneos com uma força maior. Então, essas medicações, elas fazem controlar essa perfusão de sangue distribuída ali aos vasos sanguíneos, tá? Temos aqui o exemplo de captopril, enalapril, tá ok? Os anticoagulantes, eles aumentam o tempo de coagulação sanguínea, tá? Heparina, varfarina. Então, esses anticoagulantes, eles ajudam o quê, pessoal? A não formarem aqueles coágulos, tá? De modo a minimizar o risco para algumas patologias, porque quando o sangue ele está muito coagulado e podem formar aqueles pequenos trombos, isso faz com que alguns riscos para algumas patologias aconteçam, tais como acidente vascular encefálico, né? Então, haverá essa coleção de sangue dentro dos vasos sanguíneos, o sangue
coagulado, isso pode fazer com que um vaso sanguíneo cerebral se rompa muitas vezes. Então, a esses pacientes nós podemos administrar, por exemplo, essas medicações aqui citadas, tá? Os sedativos são medicamentos utilizados para sedar e hipnotizar, tá? Então, muitas vezes o paciente está num quadro de muita agitação e precisa ser sedado. Então, são medicações um tanto quanto delicadas a serem administradas, porque quando a gente seda o paciente, toda a sua atividade orgânica ela diminui a sua intensidade. E isso pode levar o paciente até ter uma parada cardiorrespiratória, porque à medida que nós diminuímos a atividade cerebral, e é o cérebro que coordena todas as atividades do organismo, todos os outros órgãos podem entrar ali num processo de lentidão e, consecutivamente, esse paciente pode vir a óbito, dependendo da sua resposta. Então, são medicações bem delicadas em serem administradas, tá?